Uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade André Luiz. O nosso tema de hoje será capítulo 2 de Nos Domínios da Mediunidade, Psicoscópio. Imagina se não existe psicologia, meu cara. Dá mesmo. Psicoscópio. Não existe isso. Nossa. Deixa eu ver se ele... Agora, apenas para fazer uma retomada do último momento do nosso estudo de semana passada, o qual será útil para o início de hoje desse estudo. Nós apresentamos que sobre o átomo, a excitação do átomo a partir de uma energia externa, e vimos que, como André Luiz cita que os átomos mentais, eles obedecem às leis apresentadas na física quântica, nós apresentamos aqui, por exemplo, um elétron em torno de um núcleo, e para que ele sofra um salto quântico, ou seja, absorva uma energia e passe para um nível mais energético, é necessário um estímulo. Esse estímulo, esta energia, faz com que o elétron, por exemplo, sofra um salto quântico, ou seja, o átomo absorveu como um todo essa energia, que nós dizemos que ele está num estado excitado de maior energia, e quando ele volta para o nível anterior, libera luz, libera um fóton. Se essa energia, agora pensando no espírito, pensando em nós, quando a nossa vontade, a nossa boa vontade, estabelece esse estímulo em nosso campo mental, os átomos mentais recebem um acréscimo dessa energia, e quando o elétron, após esse salto quântico, esse novo nível energético, essa nova órbita, quando ele volta, ele libera uma onda mental com comprimento de onda correspondente à diferença de energia anterior. Então, no caso, pensando nos átomos aqui, no plano físico, irradia luz. E os átomos mentais vão irradiar uma onda mental, que haverá uma frequência e haverá também uma informação associada. Estamos nos referindo a um átomo, mas imaginemos o corpo mental constituído por milhões de átomos e moléculas, e essas vibrações, porque o nosso pensamento é contínuo, estamos continuamente irradiando ondas mentais. E como diz André Luiz em Mecanismos, nós finalizamos dizendo, na aula do nosso estudo anterior, que essas forças em constantes movimentos sincrônicos, ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, de acordo com o estado da nossa vontade, ou seja, de acordo com o padrão que a minha vontade está ditando para a minha mente, é que nós estaremos vibrando ondas dos mais diferentes tipos. Imaginemos a vontade, pensando num piano, internamente dentro do piano, que temos um martelo que dá ali o toque,
para aquelas, no caso, as diversas frequências de cordas ali, a vontade em nós exerce de maneira análoga, ela que funciona como um martelo que vai dar o toque para a frequência de onda mental que estejamos vibrando. Então é a vontade e o foco. Nesse caso, agora entrando no nosso estudo de hoje, nos domínios da mediunidade, aqui pensando no capítulo 2, psicoscópio, foi assim, após aquela palestra do Albério, André Luiz, ele convivendo com Áureos, ele é convidado a um estudo, a um exame mais profundo sobre a mediunidade, e no momento que eles encontram Áureos, ele diz que levaria André Luiz e um outro companheiro, Hilário, para conhecer um agrupamento espírita no qual haveriam 10 trabalhadores, 10 médiuns. E aí ele diz que temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns, detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar informações, anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Então eles partem, saem andando, e chega um momento que o instrutor, ele carregando uma maleta, chamou a atenção, porque ele tira a maleta e abre e tem um aparelho. E aí foi quando ele apresenta aqui o psicoscópio, mostrando um aparelho, dizendo: temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. E André Luiz comenta: tomei um enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Então, um objeto pequeno, semelhante, possivelmente a uma câmera fotográfica. E aí eles indagam ao instrutor sobre o que é o psicoscópio. Foi quando ele diz: é um aparelho a quem intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado, no caso, em fins do século XIX. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Destina-se à auscultação da alma. Então, é um aparelho que ele tem o objetivo de estar percebendo o que a alma está emitindo. O que a alma emite? Nessa verificação, ele continua dizendo ainda: esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Vamos parar aqui. Então, primeiro, é um equipamento que ele funciona à base de eletricidade e magnetismo. Eletricidade, isso nos é familiar. É eletricidade, corrente elétrica. E o magnetismo também já nos é familiar nos dias de hoje. Como exemplo, o próprio ímã de geladeira, até exames de ressonância magnética. Utilizando-se
de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Então, no interior dele, ele possui elementos radiantes, elementos ou materiais que irradiam ondas de propriedade eletromagnética. E ele diz, análogos na essência aos raios gama. Por que na essência? Existem materiais radioativos, diversos tipos, césio, cobalto, tantos outros, o próprio urânio. São materiais que irradiam, que por si só eles estão emitindo constantemente, alguns raios gama, outros emitem radiação beta e tantas outras. Então, em essência aos raios gama, então provavelmente que seja um material que está emitindo um tipo de onda com frequência maior. Vamos só verificar o que são os raios gama. Aqui é um exemplo do espectro eletromagnético, para nós entendermos o que ele quis dizer. O espectro eletromagnético, nós vamos retomar essa figura muitas vezes nos nossos estudos. De acordo com a frequência dessa onda eletromagnética, ela apresentará um potencial de energia maior ou menor. Quando estamos aqui nas ondas de rádio, são frequências mais baixas, né? Quando, à medida que aumentamos essa frequência, nós vamos chegando à frequência dos raios infravermelho, presente no controle remoto da sua TV. Quando apertamos para mudar de canal, é um raio infravermelho. Nós não enxergamos porque a frequência está abaixo do vermelho, que é o visível. Aumentando mais a frequência, temos essa pequenina faixa do vermelho ao violeta. Acima do violeta, aumentou a frequência ultravioleta e assim partindo para os raios gama e raios cósmicos. Muito bem. Quando no texto ele nos referiu que é um material que em essência, de forma análoga aos raios gama, então os raios gama nós conhecemos. São raios altamente energéticos, inclusive utilizados em muitos tratamentos, como a própria radioterapia, ondas que são de profunda capacidade de penetração no tecido e ao mesmo tempo muita energia. Então, quando ele diz nesse sentido, são elementos que vão irradiar uma onda de muita energia. Apresenta com isso também um óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Então ele consegue também, do ponto de vista microscópico, obter informações daquilo que está sendo visto. Qual é a finalidade desse aparelho psicoscópio? Quando Aulus cita mais adiante dizendo que em nosso esforço de supervisão podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. É um instrumento útil para a equipe espiritual verificar se nós médiums, naquele momento, naquele dia, naquele instante do trabalho, estamos em condição de realizar este ou aquele serviço. Então eles examinam quais são as possibilidades, como estão nossas energias naquele dia, e eles conseguem sem dificuldade, olha, de forma muito fácil, verificar quais são as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviço. Analisam a personalidade da equipe de trabalhadores e verificar se é possível naquele instante a realização de alguns trabalhos ou de uma determinada obra naquele momento.
E aí nós vamos estender para vários tipos de trabalho, seja desobsessão, seja psicografia e tantas outras coisas, conforme a equipe. Porque se naquele dia, por exemplo, nós entramos num grande desequilíbrio emocional, isso tudo nos limita à condição de realizar determinados trabalhos que a equipe espiritual nos apresenta. Até exemplificar disso, não sei se nós falamos, mas teve um episódio do Chico Xavier, para exemplificar a importância do psicoscópio, em que quem conta é Geraldo Lemos, que o Chico estava sentindo algumas dificuldades de dar início ao intercâmbio rapidamente, e aí teve um dia que ele conversou com o Dr. Bezerra e disse: Dr. Bezerra, eu sempre estava com muita facilidade de ter um intercâmbio, de iniciar, mas agora eu preciso fazer um esforço maior na oração e tudo para conseguir estabelecer mais estreito a sintonia, o contato com a equipe espiritual. Aí o Dr. Bezerra disse: Chico, lembra a sua vizinha? Você precisa perdoá-la. Não sei se nós contamos essa história aqui. Não. Você precisa perdoá-la. Você precisa perdoá-la, né, sua vizinha. É aí que ele lembra da vizinha dele, que eu não recordamos o nome agora, mas foi o que aconteceu. O Chico tinha um cachorro, e o que aconteceu foi que esse cachorro morreu. Soube que colocaram veneno e o cachorro do Chico morreu, desencarnou. Ele ficou muito triste. E aí, lá pelas tantas, descobriu que fora a vizinha que havia envenenado o cachorro. E aí ele ficou muito triste, muito aborrecido, e foi quando ele passou a sentir algumas mudanças nele mesmo. Lembrou disso. E aí ele pergunta: mas doutor Bezerra, o que eu faço para conseguir mudar isso, curar esse ressentimento, essa mágoa? E aí o Dr. Bezerra diz: olha, o Dr. Bezerra é demais, né? Ele diz assim: Chico, faça algo para ela que a deixe muito feliz, muito feliz. Poxa vida, além de ser alguém que precisa fazer ela feliz. E aí você saberá, Chico, o que vai acontecer. E aí Chico ficou desesperado e começou a procurar saber o que a dona, sua vizinha, queria, que gostaria de ganhar ou algo assim, deixaria muito feliz. E ela era costureira, ele entrevistou outros vizinhos e descobriu que ela era costureira e gostaria de ter uma máquina de lavar, uma máquina de costura da época, década de 50, aquela Singer, último modelo. E aí ele descobriu que era isso que ele fez, foi lá e comprou a máquina. Comprou a máquina e deu. E no dia foi pedindo: você que vai entregar, Chico. Ele sabe, Emmanuel do lado do Chico, né? Você entrega. Ele teve que ir lá. E para ele mesmo. E o que Chico fez? Com a máquina, bateu na porta, chegou, entrou, né? E ela estranhou, tomou um susto. E ela abriu o presente, era a máquina que ela queria. No momento ela explodiu de felicidade, explodiu de alegria. E naquela explosão de felicidade e gratidão, ondas energéticas dela tocaram o corpo espiritual do Chico. E algumas energias mais densas, mais escuras foram dissolvendo, escorrendo e saindo, drenando. E ele fez de coração. É um impulso aí que te deu a envergadura desse espírito, porque ele teve uma coragem de fazer o bem a alguém que ele tinha sentido prejudicado. E fez o bem para quem? Para ele mesmo. E aí dissolveu, e aí Dr. Bezerra e o Emmanuel, né, isso o Chico contava, o Geraldo Lemos, né, uma certa alegria, que é um fato bem pitoresco, e que com a simplicidade da passagem dele, aí claro, aí tudo melhorou, né, aí ele conseguiu tudo, aí a sua energia mudou, e acho que vem ao encontro dessa situação da existência do psicoscópio. Porque às vezes, assim como, claro, dentro das proporções, né, não comparando-nos com o Chico, mas ele sentiu algumas dificuldades. Agora, quem de nós não temos ressentimentos? Quem de nós... Isso é energético.
uma mágoa, um ressentimento que tenhamos, é energético em nós. São átomos, são moléculas que vibram, têm densidade. E não é simples, não. Não é simples. Essa renovação é aí que eles, na verdade, antes de dar dessa mudança, por isso que a equipe espiritual examina se naquele momento existe possibilidades, a gente volta para cá, né? Quais são as possibilidades, né? E categorizar-nos a situação. Segundo as irradiações que projetam, se eu estou projetando muita energia de mágoa, pode ser que seja difícil ou ódio, que tipo de frequência terá, e aí como isso pode repercutir no trabalho como um todo. É por isso que os espíritos fazem todo o trabalho necessário a fim de que nossas irradiações, elas sejam também modificadas nos nossos trabalhos. Aquele que dá o passe, por exemplo, também está renovando suas próprias construções. Então, é um exemplo de funcionamento. Então, nós vamos mostrar algumas imagens. Vamos só prosseguir aqui. Então, aí o Aulus, ele começa a falar um pouco mais sobre o psicoscópio. Em nosso esforço de supervisão, ele diz, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento. Não, isso nós já lemos. Ele diz assim, se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos psíquicos, dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade. É aqui que a gente vai passar, quando ele diz os valores da individualidade. Antes de voltar nessa figura, não, tá certo, é aqui mesmo. Então ele diz, eu já mostrei aqui, pronto. Ele diz que com esse aparelho é possível mostrar quais são os valores que estão presentes em nós. Então ele diz novamente, localizados através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade, identificaremos os valores da individualidade. Página 23. Pelos raios que emite. Aí ele diz, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de uma ligeira inspeção. Então, quando ele fala moralidade, sentimento, a educação e o caráter são perceptíveis pelo psicoscópio, poxa, vai ver tudo, consegue ver tudo. Quando se fala a moralidade, qual é a moralidade que eu tenho ou que o outro tem? Isso é possível ver com o psicoscópio? É possível. Por quê? Ele vai ler a energia que nós estamos emitindo. Nós temos o sentimento. Olha só, nós podemos pensar num espectro de sentimentos. Confiança, amor, alegria, esperança, caridade, compaixão, a própria humildade e todos os sentimentos que constituem ela, os valores em si, então, solidariedade, honestidade, estes valores são perspectivas, porque nós irradiamos esses raios. A educação. Quando falamos em educação, também estamos falando em reforma íntima ou reforma interior, a educação do pensamento. Que tipo de padrão mental eu tenho? Que tipo de dogmas? Ou que tipo de vícios mentais? Então você tem um hábito de falar mal do outro, esse é o aspecto da minha educação, ok, é perceptível com esse aparelho? É perceptível, por quê? Vai ter um padrão de onda da maledicência, a partir do orgulho, do egoísmo, que também estão vibrando.
Ao mesmo tempo, a energia da fé. A fé que sentimos, a boa vontade, da mesma maneira é perceptível como foram para eles. Então, com ligeira inspeção, é possível verificar isso. Então, nós trouxemos uma figura só para ilustrar essa parte. É uma figura que ela ilustra como está um espírito, seja encarnado ou desencarnado. E se vocês podem notar, na verdade aqui a imagem original ela é escura, tá? O desenho originalmente é escuro. E aqui é um exemplo de um espírito que está com a sua vibração, a sua vontade enfraquecida. E no momento que esta vontade, né, a boa vontade, ela é acionada, modifica-se a própria coloração dele mesmo, porque é ele quem está aceso. Então, trazendo para nós, se estamos num momento completamente irritados, bravos, com trovoadas, digamos assim, algumas energias, nós vamos estar emitindo um padrão. Então, isso é constituído, que é interessante, ainda nos domínios, no prefácio, Emmanuel diz para nós que cada criatura com sentimentos emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. Então, nós vivemos na onda espiritual que nós próprios projetamos. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas. Então, as correntes atômicas sutis é que vão dar a origem da frequência que eu estou projetando, que nós projetamos. Correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios naquele instante, que são próprios, são deles, que ele formou, ou habituais. Quando falamos em habituais, é o hábito. E o hábito é uma esteira de reflexos, nossos reflexos condicionados em si, e aquilo, ou seja, aqueles atos que eu tenho repetição. Quando a gente tem aqueles hábitos, a repetição, no caso, isso vai caracterizar o hábito. Não é só o hábito ali de sentar sempre na mesma cadeira da mesa, ou no mesmo lado do sofá, mas os hábitos interiores de conduta com o próximo. Quais são os hábitos quando eu recebo uma fechada no trânsito? Como é? Que tipo de reação eu tenho? Automática. Ou, quando eu recebo um elogio ou uma crítica, qual é o meu hábito? Qual é o tipo de reação que eu tenho? Algo característico. É assim que nós vamos percebendo, então, que os hábitos, eles têm conexão plena com as correntes atômicas sutis. E aí, quando Pedro pergunta para Jesus, mas mestre, eu devo perdoar os meus irmãos até 7 vezes, tudo bem? Pedro, na sua simplicidade, ingenuidade, não sei, ele era autêntico. Ele perguntou, mestre, 7 vezes está bom, né? E Jesus diz, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós sabemos que nessa resposta, Jesus convida a Pedro a criar o hábito de perdoar. Não é só perdoar 70 vezes 7 ou sempre. Não, ele quis dizer também, crie o hábito de perdoar. Quando nós criamos um hábito, aqui o perdão se estabelece automaticamente. Até passarmos a algum momento nem nos sentirmos ofendidos diante de um agressor. Porque às vezes a pessoa não teve nem a intenção de nos ferir. Ela agiu assim porque ela está acostumada. Só que naquele dia, éramos nós que estávamos ali na frente dela. E aí a gente se sente às vezes ressentido ou magoado. E aí é que nossas energias, algumas delas, naquele momento em especial, tende a ter uma textura mais densa. Só que no momento que aplicamos o pensamento no bem,
e a participação ativa da vontade, naquele instante, ocorre a mudança de boa parte da nossa vibração. Alguns de nós podemos pensar, André, como fazer para chegar? Quanto tempo demora do estado da esquerda para o estado da direita? Quanto tempo demora para transitar daqui para lá? Encarnação inteira? Não. Aqui é a participação da vontade. Se nossos ideais nobres estão acionados, se a nossa intenção no bem é acionada, nós renovamos muitas energias. Evidente que algumas delas podem permanecer escuras, como ocorreu com o Chico. O Chico precisou o quê? Uma atitude para perdoá-la. Uma atitude para renovar toda a vibração que ele estava sentindo. Então, muitas vezes para nós, a necessidade de renovar, acho que na verdade para todos nós, não há como sem a prática da caridade. E a caridade, como entendia Jesus, nesse sentido, ela tem repercussão energética em nós. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Não só com aqueles que gostam da gente, mas com todos. Indulgência com a imperfeição alheia. E perdão das ofensas. A indulgência é um procedimento interior de mudança aqui. No sentido de aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O perdão das ofensas é esse ato de caridade, de renovar-se diante da situação. Então a caridade e a mediunidade estão atreladas? Sim. Por quê? Porque a caridade é que dá a renovação das nossas energias, e com isso teremos outros novos tipos, novas frequências de sintonia com as pessoas ou entidades com as quais trabalhamos. E é esta caridade moral que vai dar a energia, a mudança energética para nós vibrarmos um novo padrão energético, uma nova frequência. Não há como escapar da caridade. É lei. Não há como. É o único caminho. Fora da caridade não há como nos salvarmos das próprias energias menos felizes que nós criamos, seja em outras vidas ou seja agora mesmo, no convívio em família, no convívio no grupo espírita. É por esse sentido que no momento, aí nós vamos prosseguir, é por isso que André Luiz, no momento em que André Luiz, Aulus, eles chegam no grupo espírita, André Luiz ele fica espantado, porque ele vê uma coisa linda naquela mesa de médiums, aquela roda, uma coloração fantástica. E aí ele afirma, ele faz uma pergunta. O assistente armou o psicoscópio, e aí André Luiz comenta assim, na página 27. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Opalino esplendor, então tinha uma luz de forma meio leitosa, esbranquiçada, ou azul, cor de opala, sobre a cabeça dos médiuns. Aí ele diz: tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-escura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar. Tudo isso ele está vendo com o psicoscópio. Uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos. Então, cada um dos 10 integrantes estava irradiando uma luz como um sol, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração.
aí ele vai e continua comentando. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes. Então cada médium irradiava uma cor, uma luz extremamente forte e bela. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que tocando as cabeças ali, irmanadas, pareciam suaves correntes de força, a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam, em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam. E aí ele pergunta: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são porventura grandes iniciados na revelação divina? Porque André Luiz, quando viu toda aquela luz entre os médios, ele perguntou: nossa, esses médios são evoluídos, são espíritos de alta envergadura. E ele questiona Aulus. E aí Aulus responde: não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Boa vontade. Naturalmente, André Luiz, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do rameirão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores. Olha a característica, isso me tocou profundamente. Porque eu também pensaria, como André Luiz, que estava no meio de que eram espíritos evoluidíssimos, tanta luz. Mas Aulus responde que, voltando, 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, pessoas comuns, como nós. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas na carne. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Então, quando a nossa fé está ativa, a fé ativa, a vontade de querer, a vontade de fazer o bem, a vontade de auxiliar e a certeza de que é capaz, a certeza que somos filhos de Deus e podemos, essa fé se manifesta pelo amor. Por isso que aí, olha que lindo, porque no Evangelho nós temos um capítulo: fé, mãe da esperança e da caridade. Então a fé é mãe da esperança e da caridade. Então a fé, ela é geradora da caridade e da esperança. A fé é mãe de todas as virtudes, também no Evangelho diz. Então aqui ele diz que a fé ativa, ideais superiores da fé ativa. Quais são meus ideais? Quais são nossos ideais? Porque se ele diz fé ativa, é porque a fé de repente em alguns momentos pode estar inativa, passiva. Agora a fé ativa é aquela fé viva, claro, raciocinada, porém também sentida. Essa fé ativa, ela faz com que expressemos um amor pelas pessoas que estão conosco. Então, para amar o inimigo é necessário muita fé. Também a fé ativa.
não digo a muita fé, a fé ativa. Porque temos fé, temos, mas nem sempre a gente aciona o botão dela para ativar. Por isso que Dr. Bezerra pede ao Chico, vá e faça a outra irmã feliz para você perdoar. Porque a fé move montanhas. A fé move essas montanhas de energia que trazemos em nós, renovando-as para uma energia salutar. Então o Evangelho inteiro é uma obra de fé. Jesus nos falou, a fé move montanhas. E continua Aulus dizendo, na sequência, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram um elevado teor de radiação mental. Quando nós lemos essa parte, tive um receituário. Procuram disciplinar-se. Então a disciplina também mental. Disciplina, claro, em todas as situações, mas a disciplina de conquistar aquele hábito no bem também. Exercitam a renúncia. A renúncia. A renúncia, como nos convidou também o Cristo, ela facilita a renovação das nossas vibrações, como aqui na figura, também. É como Jesus diante de Pilatos. Pilatos questionou se ele era rei ou não, e Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E no diálogo com Pilatos, chega um momento que Jesus silencia. Silencia porque Pilatos, não adiantava ele querer debater com Pilatos ou questionar ou contra-argumentar. Jesus renunciou ter razão e preferiu amar. Aquele que quiser vir após mim, renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Então renunciar a ti mesmo não é deixar de se cuidar, de amar a si mesmo, pelo contrário. Essa renúncia, até tem um livro, Renúncia, fantástico, é renunciar à nossa personalidade de mando, de superioridade, de egoísmo, de vaidade, renunciar isso em prol do bem, do bem construído em nós, porque às vezes nós queremos ter razão, e na verdade é o momento de amar ou silenciar. Então é a renúncia aos nossos hábitos menos felizes. Maria Madalena dá esse exemplo de renúncia quando ela decide. E no livro Boa Nova, foi muito fantástico quando Humberto de Campos apresenta, que ela diz para Jesus, Mestre, a partir de agora, renunciarei a todos os prazeres do mundo e me dedicarei a todos os aleijados, leprosos, adotarei como filhas de meu coração todos aqueles que estiverem no infortúnio e construirei o amor pelo sacrifício. Então, Paulo de Tarso também renunciou o cargo, a superioridade que ele tinha na época, renunciou em favor do Cristo. Até dizer no final da vida, eu vivo, mas não sou eu mais quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Aí ele já passou a ser médium de Jesus, quando ele diz, Cristo vive em mim. A prioridade dele não era satisfazer o ego ou algo assim, não, mas satisfazer uma obra íntima de construção da caridade. Ele já era perfeito? Não, e não é ainda, mesmo nos dias de hoje, é um espírito em evolução, mas naquela encarnação ele percebeu que era possível expandir a capacidade de perfeição que ele estaria construindo, o sede perfeitos, como disse Jesus para nós. Então Paulo também faz essa transição.
como nós podemos também. Então aqui nessa parte, Aulus é fantástico, vai nos pedir também disciplinarmos-nos, exercitar a renúncia, cultivar a bondade constante, olha a disciplina, né? Bondade constante. Nem um desejinho de vingança, ou nem na novela, quando assistimos uma novela e aquele que é o perseguidor, o algoz, e faz o mal a novela inteira, quando chega no final da novela a gente decide, ou melhor, a gente acaba pensando, ai, tomara que ele se dê mal, e acontece uma coisa ruim para ele, às vezes, alguns de nós, nem todos, que acontece é uma manifestação também, bem feito, né? Acontece, seja na novela ou filme, te vê bem feito, que bom, sofreu. Então, ou seja, a gente expressa algumas construções no canto esquerdo aqui, e são hábitos para serem mudados. Por isso, Emmanuel pede disciplina ao Chico. E para nós, na construção dessa mediunidade com Jesus, que todos nós estamos, ele continua e diz: por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então, esses trabalhadores do grupo adquiriram elevado teor de radiação mental, embora pessoas comuns como nós, adquiriram, e nesse esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido. O esforço é importante. O esforço próprio no bem. Às vezes não conseguimos no momento fazer aquele bem que queríamos, mas se eu estou no esforço, estou me empenhando, sim. Esse empenho também vai caracterizar frequências elevadas na onda mental. Então, para essa radiação mental elevada, são esses requisitos que aqui na página 28, Aulus informa. E aí a gente parte para o final aqui do nosso estudo, porque na parte final teve algum momento que ele diz, o Aulus coloca que na Terra nós teremos sim o psicoscópio, aí voltando à nossa conversa do início, né? Que nós teremos na Terra o psicoscópio e ajudará muito tratamentos psiquiátricos, toda a parte de tratamentos psicológicos, vai ser muito mais rápido o diagnóstico de algumas patologias ou situações, né? E nesse caso, aqui ele diz, imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Isso vai acontecer tudo mais rápido, outra parte ele diz, e aqui ele diz, André Luiz questiona, né? Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Então André Luiz, quando ele observa com o psicoscópio os objetos, vê que os objetos somem, não aparece a cor deles, mas só energias, correntes de energia. Aí Aulus fala assim, nada de estranheza. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora porventura, André, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, de que são dínamos comuns. Aí ele questiona, raios vitais? Sim, para maior limpidez da definição, agora chama a atenção a todos. Para maior limpidez de definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Então esses raios vitais são, né, o ectoplasma. Os raios ectoplásmicos ele chamou aqui. E ele diz, esses raios, ou seja, esse ectoplasma,
é peculiar a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. E é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as. Isso eu não sabia, isso é interessante. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma. Então os raios ectoplásmicos têm frequência. O ectoplasma, como ele diz aqui, apresenta uma frequência também, frequências diferentes. Então ele diz, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. O estudo da mediunidade, André, repousa nos alicerces da mente com seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. E aqui ele encerra o capítulo. Então o ectoplasma, no caso, apresentam frequências de acordo com o nosso, em conformidade com as nossas tarefas, com a nossa moralidade. E últimas palavras é que, estudando aqui no Evolução em Dois Mundos e no Mecanismos, né, no Evolução em Dois Mundos fala sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas absorvem essa energia da moralidade, e isso vai influenciar no próprio metabolismo, síntese de ATP e etc. Então o ectoplasma, acho que acreditamos que uma possível, como será possível um psicoscópio vir à Terra, né? Com certeza, a medição do ectoplasma, das frequências que nós podemos estar emitindo, talvez fale um pouco sobre o tipo de moralidade que a gente está exercitando naquele momento. E é claro, o estudo da mitocôndria também deve levar algumas evidências, já que no Evolução em Dois Mundos, André também apresenta que ali nas mitocôndrias, as energias, os estados mentais, etc., serão modificados ou decodificados ali de acordo com aumento ou não da parte da oxidação e tudo, né? Então, a medição disso pode ser que seja a próxima, né? Se Deus quiser, né? Uma boa noite a todos. Nós encontraremos todos na próxima semana. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou pedir